Vamos, sem mais delongas, não é, iniciar o assunto que vejo que está despertando um interesse grande. Não é? Difícil trazer um público tão grande a um evento, normalmente. Antes de iniciar propriamente, eu queria alertar os senhores que essa ideia desse curso de processo eletrônico, certificação digital, nasceu justamente da minha necessidade de utilizar o sistema, e muito do que eu vou trazer para os senhores foi coisa que eu fui descobrindo na prática, não é? Dando as cabeçadas, na tentativa, no erro e no estudo. Condensei essas informações. Então, vocês vão notar que o enfoque dessa palestra está muito mais voltado para a prática, como é que eu sento na frente do computador e mando isso para o Tribunal de Justiça, do que propriamente na parte técnica da certificação digital. Não vou ficar aqui aborrecendo os senhores, até porque o tempo é extremamente curto, sobre todos os dispositivos legais da Lei 11.419, porque isso aqui pressupõe que a maioria é advogado, consegue aí tecer uma excelente interpretação. Já ministrei essa palestra em diversas outras subseções, e o que eu venho sentindo é que realmente a maior dificuldade é a questão da informática. Então, eu vou pular aqui uma questão introdutória que existe nessa aula que eu montei, que está passando aqui no PowerPoint. Vou adiantar, vou pular um pouquinho a parte técnica para não aborrecer aos senhores com essas questões. E vamos, sem mais delongas, entrar na questão prática. Só queria, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte: nós precisamos fazer uma diferenciação, o que é o documento digitalizado do que é o documento eletrônico. O documento eletrônico, ele já nasce no computador. Eu vou lá, faço, não é, a minha petição inicial ou uma petição intermediária no Word, ele já nasceu no computador, ele não está materializado. Se eu quisesse protocolar aquela minha petição, distribuir aquela inicial, eu ia precisar materializar esse documento. Mandaria para uma impressora, não é? Vai imprimir a cópia, vou lá e levo. O documento eletrônico, ele já nasce, em vez de gerar esse papel, eu já vou transformá-lo direto num arquivo de PDF que já está apto, em tese, não é, a ser enviado para o tribunal. Então, o documento digitalizado já, diferentemente, ele existe no mundo, vamos chamar real, no mundo físico, e eu vou transformá-lo num formato de bits, lá, aquela numeração de 0 e 1, não é, do qual um programa consegue identificar as informações que estão ali dentro. Então, eu passo no scanner, que é o que a gente faz, e tenho lá um arquivo digital. E aí vocês vão sentir que começam os problemas, porque eu digitalizo, vou gerar uma série de arquivos, isso via de regra, né, vamos chamar, esse arquivo fica grande, pesado, e muitas vezes é incompatível, então, o tamanho do arquivo com a remessa para o Tribunal de Justiça. Há uma limitação no tamanho desses arquivos que eu posso enviar. Então, essas questões serão enfocadas. Então, quando vocês têm toda aquela documentação no computador, via de regra, vocês não vão ter problema, porque o documento, quando ele nasce já no computador, o documento eletrônico, via de regra, o tamanho dele é muito pequeno. Tá? O que vai nos causar algum problema com isso, precisar uma compactação, uma diminuição no tamanho, são justamente os documentos que eu digitalizo, não é? A procuração, declaração, os documentos que o cliente me traz, um contrato, não é? Uns comprovantes de pagamento, etc. Bom, os senhores sabem que para acessar o sistema hoje, a primeira coisa que vocês precisam é um certificado digital, para que se faça aquela assinatura eletrônica com uma segurança um pouco maior. Não tem dificuldade nenhuma, acho que a maioria aqui já deve ter o seu certificado digital. É um cartão que parece um cartão de crédito de banco que possui um chip dentro. Você tem uma senha e as duas coisas combinadas dão uma segurança maior. Então, a assinatura eletrônica nada mais é
do que uma senha. Eu não vou assinar, digitalizar, não é? Montar no documento para enviar. Isso, via de regra, o sistema já tem um assinador, ele vai me pedir tão somente a senha e vai aparecer aquele documento, como a gente já tem o hábito de ver no Tribunal de Justiça, com uma assinatura eletrônica no lado, dizendo, ó, esse documento foi assinado por fulano de tal, CPF e tal, e um número que aparece grande, que é, vamos chamar assim, de uma foto do documento, é o Hastings. O Hastings é o que me garante que aquele documento não foi adulterado. Então, quando eu gero lá e travo o documento e assino, ele vai gerar um código. A gente já está acostumado com isso. Vocês, quando fazem transação no caixa eletrônico, no banco pela internet, já vem esse Hastings. São aquela chave de números e letras que aparece lá embaixo. Aquilo é como se fosse uma foto do documento. Se eu entrar no documento e der um espaço lá dentro, ele vai gerar uma numeração diferente. Não é? E aí, com isso, o cibernotário tem como saber, não é? O próprio computador vai te dar essa informação de que aquele documento foi adulterado. Bom, quem tem certificado digital já aqui? Como eu imaginava, acho que a grande maioria, quem não tem, vai ter que correr. Não tem problema, não precisa se desesperar. A ASP e a OAB não são as únicas entidades que fornecem a certificação digital, tá? O chamado ECPS. Bom, processo eletrônico nada mais é do que um processo, como qualquer outro. A diferença é que eu não vou ver ele fisicamente. Os atos todos que a gente está acostumado a ver no dia a dia, eles vão ocorrer também na forma eletrônica, salvo juntado alguns serviços cartorários, que isso será feito diretamente pelo advogado. Então, eu entro lá no meu processo eletrônico, quando eu entro com uma petição intermediária, aquilo já vai ser juntado diretamente no processo. Né? Então, tecnicamente, o sistema, após uma adaptação inicial, acredito que será de grande valia para todos os advogados. É muito cômodo você poder praticar o ato processual sem precisar sair da sua casa. Não é? E mais, ainda posso praticar o ato até a meia-noite. Só não posso deixar para 5 para meia-noite, porque se acabar a internet, né, nós vamos ter um problema sério. E essas coisas, a lei de Murphy, sempre acontece. Né? Se deixar para o último momento, eu vou ter um problema. E é necessário não só o certificado digital, eu preciso preparar a minha máquina para que ela entenda aquelas coisas. Então, vou precisar de alguns programas instalados na minha máquina. Vou abordar esse assunto depois com vocês, com um pouco mais de calma, mas, via de regra, eu preciso de um documento que faz a conversão do arquivo, por exemplo, em Word, ou arquivo de foto, e ele vai gerar um PDF. Há vários geradores de PDF que são aceitos pelo tribunal, não são todos. E aqui reside um erro, normalmente. A pessoa converte lá o PDF, não com o programa adequado, e depois dá erro quando você vai fazer a transferência desses documentos para o tribunal. Então, um dos programas que é aceito pelo tribunal, coloquei aqui para vocês, é o PDF Creator, tá? Está aqui no slide. Ele é aceito por todos os tribunais, não só o de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região, os tribunais superiores, todos usam o PDF Creator. Qual a vantagem do Creator? Ele é gratuito. E, dentre algumas outras opções que são aceitas também, me parece que ele é o programa mais confiável, o programa é mais estável, ele não dá muitos erros. Eu já estive trabalhando com os outros geradores de PDF, que também são aceitos, mas o programa às vezes trava, dá alguns erros, e eu acabei, basicamente, que só usando o PDF Creator. É possível também usar o Adobe. O Adobe já é um programa bem conhecido por todos, a gente usa o Adobe Reader, mas o Reader não serve para gerar o PDF, ele só serve para ler. Quem tiver o Adobe, o Acrobat, que é o completo, consegue gerar esse o PDF e mais, depois eu vou abordar isso, também fazer a assinatura digital. O sistema do Tribunal de Justiça, ele já tem um assinador, então não basta eu ter a certificação digital, eu teria que ter um programa também
que fizesse a assinatura eletrônica. Esse programa já existe no tribunal, então isso nos elimina uma etapa de trabalho, né? Eu só vou converter eles para o arquivo PDF, organizar esses documentos, e aí vou já enviar e assinar diretamente pelo tribunal. Vocês vão ver, parece uma coisa meio confusa, mas não é. Eu simulei um processo, fiz passo a passo, colei esses slides, depois, não sei se é possível, me parece que sim, eu posso disponibilizar esse material aos colegas, porque numa eventual dúvida, às vezes a gente explicando aqui, não há dúvidas, mas quando a gente senta para fazer no computador, vão surgindo as dúvidas, e isso nos dá uma determinada insegurança. Bom, primeira coisa, a gente precisa, antes de começar a falar em processo digital, falar em organização do computador, não é? Quando nós vamos lá distribuir uma petição inicial, não é? Pergunta aos colegas, qual é a primeira coisa que a gente faz quando o cliente chega no escritório? Eu diria contrato de honorários, né? Vamos cobrar, mas sim, a procuração, né? O contrato, exatamente, colho os documentos do cliente, ele vai me trazer o problema, vai me mostrar os documentos que ele tem, eu separo esses documentos, pego uma pasta e ponho dentro. Não é? Eu, pelo menos, ponho correndo dentro da pasta, com medo de misturar com outra pasta, porque depois, para localizar essa documentação, fica extremamente difícil. E no computador é a mesma coisa. Se eu começar a jogar um monte de coisa lá dentro, eu não vou saber onde está. E a hora de passar isso para o tribunal, não vou saber onde estão os arquivos que eu já gerei, isso vai me trazer um problema, sem sombra de dúvidas. Então, eu aconselho aos colegas que a primeira coisa, criem uma pasta própria, só para guardar os seus processos digitais, processos eletrônicos, aí os senhores chamam como quiser. Fiz um exemplo, então, né, eu costumo trabalhar, minha máquina está com um operacional, o Windows 7, mas o XP, o Vista, todas elas são muito semelhantes, né? Tem um dispositivo, um acessório no computador, que é o Windows Explorer, que eu consigo lá visualizar toda a árvore do meu computador, todos os arquivos que estão lá. Vou lá, dou um clique com o botão direito do computador, ele vai abrir uma janela, perguntando o que eu quero fazer. Vou dizer para ele, olha, quero criar uma pasta. E vou criar uma pasta nova. E vou nomear essa pasta, então, com o nome que melhor me aprouver. Processo eletrônico, documentos eletrônicos, documentos digitais, como vocês preferirem. Não é? E aí, lá dentro, vou criar as pastas dos meus clientes. Então, nesse exemplo aqui, eu mostro para vocês, é o Windows Explorer. Abri, pedi para criar, então, uma nova pasta e criei uma pasta chamada Processos Digitais, e dentro já criei uma outra pasta, que vai ser desse nosso exemplo. Pus aqui o nome do cliente, não é, como a palestra na OAB, eu coloquei Tício, não é, porque é sempre coisa de advogado, é Tício, é Mévio, quem mais? É o Caio, não é? São os três mais requisitados. Então, aqui, a título de brincadeira, chamei de Tício está na pior, normalmente o autor está na pior mesmo, né, porque ele está correndo atrás do réu. Crio o documento. E aí sim eu posso começar o trabalho, bem dizer. O que eu vou fazer? Bom, se a procuração que o sujeito me deu está no papel, e é possível, depois vocês me cobrem, vou falar isso, mas é possível também fazer eletronicamente. Acho pouco provável, porque via de regra o cliente não vai ter o certificado digital. Então isso vai me impedir de colher a assinatura digital dele. Vou lá, faço a procuração, dou para ele assinar, passo no scanner, crio um arquivinho. Pego os contratos, passo no scanner, crio um outro arquivinho. E assim sucessivamente. Então, aquele trabalho que eu faço, não é? Escrevo a inicial, imprimo, separo os documentos e organizo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Fiz a inicial, guardo lá. Digitalizei os documentos, guardo na pasta. Mas não é só digitalizar. Eu vou precisar gerar um PDF desses documentos. Não é? Então, após a digitalização, vou gerar esse PDF e vou guardar tudo dentro dessa pastinha. Então, vocês vejam aqui como gera esse PDF. Muito simples.
É a mesma coisa que imprimir na impressora. Quando vocês instalarem esse programa, o PDF Creator, ele vai instalar uma impressora virtual na sua máquina. Você vai lá imprimir, ele vai aparecendo as opções que impressora você quer. Não é? Escolhe lá o PDF Creator, ele vai abrir uma janela perguntando onde quer salvar. Vou salvar dentro daquela pasta que eu já criei. Então, nesse exemplo, eu já fiz a conversão e vou deixar para o final. Eu trouxe uns documentos que não estão convertidos para que a gente faça aqui junto. E trouxe justamente para que vocês vejam que o tamanho excede em muito, não é, o que seria recebido pelo tribunal. E vou mostrar aqui para vocês como é que a gente reduz isso de uma maneira muito simples, não é, sem grandes mistérios. Bom, digitalizei meus documentos, converti em PDF, guardei dentro da pastinha. Então, tenho lá no exemplo contrato, declaração de pobreza que o cliente está pedindo, bom, ele está na pior, né, como eu havia dito, está pedindo a justiça gratuita, o juiz vai negar, mas não tem problema, né? Se a gente não pedir, não tem possibilidade de agravar. Os recibos, notificações, eventualmente, que existam, a própria inicial já confeccionada, mando imprimir, em vez de imprimir na impressora, vou imprimir no PDF. Já salvei aqui. Procuração, subestabelecimento, se houver, etc. Bom, feito isso, eu estou apto a enviar o meu processo, a distribuí-lo junto à Justiça Estadual. Vou entrar na página, então, do Tribunal de Justiça, aqui nós chegamos ao que todo mundo está ansioso por saber, não é? Vou clicar em advogado, ele vai me abrir uma outra página, perguntando lá qual é a opção que eu quero. Vou dizer que eu quero peticionar eletronicamente. Ele vai mudar novamente. O sistema não é muito inteligente, ele fica perguntando várias coisas, não é? Várias vezes a mesma coisa. Novamente, vou clicar lá no peticione eletronicamente. Ele vai perguntar o que eu quero fazer, petição ou inicial, ou, se vocês forem fazer, petição intermediária, ou já fiz a petição e quero consultar como é que anda aquilo. Então, tenho lá os 3 links, a petição inicial, petição intermediária, consulta das petições, porque tem um tempinho entre o momento em que eu envio até que isso apareça lá no processo eletrônico. E aí, nesse momento, ele vai pedir, então, que eu me identifique no sistema. Aqui há 2 formas de se fazer a identificação. Faço com o certificado digital. Se eu for fazer a identificação dentro do tribunal com o certificado digital, eu preciso estar com o certificado já na minha máquina, não é? Tem a leitura de cartão e eu estou com o cartãozinho lá dentro. A máquina já está operando com o certificado digital. Ou eu já tenho o cadastro no Tribunal de Justiça. Acredito que a maioria dos colegas já deve ter cadastro no Tribunal de Justiça, porque a gente, às vezes, tem uma ação, quer pegar lá a sentença, uma decisão do juiz, e é preciso estar cadastrado. Se não estiver, não tem problema nenhum. O colega entra ali no não estou habilitado, vai aparecer uma fichinha, como aquelas que a gente já está habituadíssimo a preencher na internet. Tudo hoje tem uma fichinha para preencher. Depois é uma maravilha que a gente fica recebendo e-mail que a gente não quer, né? E depois não sabe por quê. Clico em não estou habilitado, me cadastro. Ou escolho com certificado digital, estou com o certificado da minha máquina. E aí ele já vai identificar e abrir a tela de peticionamento. Ou, se eu já sou cadastrado, digito lá meu CPF, a minha senha e a mesma coisa. Ele vai abrir, então, a tela de peticionamento eletrônico propriamente dita. Aqui eu tenho várias opções também, a que nos interessa, óbvio, é o peticionamento eletrônico. Vou clicar em cima dela e ele vai abrir a primeira tela do peticionamento, que é um cadastro. Como eu vou fazer esse cadastro? Vou digitar lá os dados que me são solicitados. Primeiro deles, o foro, óbvio. Se a gente já sabe, quando escreveu a petição inicial, a gente já viu qual é a competência da ação.
Vamos, a título ilustrativo, dizer que seja aqui no Fórum Central, né? E vou começar, então, o preenchimento dos dados. Foram competências, se é justiça civil, se é criminal. Mas o colega mais atento vai dizer, mas doutor, o criminal não está funcionando ainda. É verdade, não é? Mas pode ser que um dia funcione. Esperemos que funcione algum dia. A classe do processo, depois vou mostrar para vocês, não há preocupação, há uma lupinha, acho que não dá para enxergar, mas tem uma lupinha aqui do lado, você quando clica, ele aparece uma janela que tem os campos, quais são as classes das ações, não é reparação de dano, que eu quero, acidente de trânsito, então é uma série, ações de locação, falência, então já há as classes pré-determinadas, pois não, colega? Eu precisei fazer um registro de inventário e não achei. É porque eu acho que a família ainda não está recebendo petição digital aqui no salvo o melhor juízo, tá? Acho que é só o civil mesmo. As áreas de família, falência, segunda instância ainda não estão no sistema digital. O valor da ação, né, o valor de causa, e se é ou não segredo de justiça. Preenchi isso, estou apto já a passar de tela, havia dito para vocês, não é? Clicando na lupa, vai aparecer uma janelinha com as classes das ações. Então é só procurar a sua ação lá, né? Muito provavelmente vai ter. Me parece que tem um link de outros também que é possível, então, deixar em branco. Mas não peticionei tanto assim, não há tantos processos ainda na forma digital. Mas eu não tive esse problema ainda de acontecer, de eu não achar a classe do processo ou não ter a informação ali dentro, tá? Bom, preenchi os dados, então, aqui é o exemplo já com os dados preenchidos, pus Nossa Senhora do Ó, Fórum Digital, competência civil, classe despejo, assunto principal, despejo para uso próprio. Repito, despejo para uso próprio, não havia outra opção aqui que desse para deixar melhor especificado. O valor de causa, e não é segredo de justiça, não há necessidade, então, de clicar naquele quadradinho ali. Feito isso, eu vou avançar novamente, ele vai me pedir, então, que eu cadastre as partes. É meio chatinho, porque eu já digitei tudo isso, né? Então tem um jeito, quem tem tela no computador grande, e é o que eu faço, eu abro as duas janelas, deixo lá a petição inicial aberta, deixo a janela do Internet Explorer, do Tribunal de Justiça, e vou, né? O advogado gosta dessas coisas, copiando e colando. Os alunos, por favor, não podem fazer isso, né? Isso é só para advogado. Então, aluno precisa escrever tudo à mão, não é? E aí, então, vou novamente começar com o preenchimento agora, mas das partes do processo, tanto ativo quanto o passivo. Então, primeiro item, qual é a posição, não é, que a parte ostenta no processo. Aqui o tribunal colocou como requerente requerido, né, apesar de não ser só ação cautelar, me parece até que ficaria melhor autor e réu, né, mas coloco lá o requerente, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, o CPF do cidadão. Normalmente, do autor, a gente não vai ter problema com os dados pessoais. O que a gente, às vezes, desconhece é o do réu. Também não tem problema, o sistema aceita que esses dados fiquem em branco e a gente pode já fazer o pedido na inicial para que, quando ocorra a citação, o réu seja qualificado. Não muda em nada como é o processo, não é, no meio físico. Então, CPF, RG, o nome do cidadão, né? O gênero, masculino, feminino. Tem algum outro gênero? Acho que tem também. Né? Hoje, outro dia, estava até discutindo com um colega professor e dizia, não, agora tem o gênero, não é feminino por cirurgia. Eu digo, coisa bacana o cara ter um... Né? Sei o que, mulher por cirurgia. Bom, aí tem que avisar mesmo, né?
Porque senão, já pensou, você conhece lá a moça, ela está lá, né, que é mulher, e depois tem uma surpresa, você descobre que a Joana chamava João, anteriormente. Né? O estado civil, nacionalidade, profissão, o endereço, aqui basta digitar o CEP, digitando o CEP ele já vai me trazer o endereço do cidadão, só vou precisar complementar com o número e, eventualmente, apartamento, sala, etc. Cheguei lá, confirmo o dado, né? E ele, então, vou passar para a tela seguinte e fazer a mesma coisa agora para o réu. Então, vou colocar lá requerido, se é pessoa física, jurídica, se eu tiver o CPF dele, se eu não tiver, vou deixar em branco, o RG e assim sucessivamente, até preencher todos esses dados. E aí, então, ele vai fechar esse cadastramento inicial, não é? Que seriam os dados da ação, a sua classe e as partes. E vai te aparecer uma janela assim, partes da petição. Se for um litisconsórcio, eu vou fazer o quê? Vou adicionar mais uma parte. Né? Clico aqui em adicionar, ele vai voltar, vai abrir novamente aquela tela de inclusão de parte que nós já passamos. Se são só as duas, não é? Encerrou por aqui. Confiro, vejam que no sistema, ao lado direito da tela, já há um resuminho da ação. Qual é o fórum, a classe, etc. Então, com isso, eu consigo ir acompanhando se eu estou inserindo os dados corretamente. Bom, não tenho outra parte para inserir. Clico no avançar. Ele vai passar, então, para uma próxima etapa, que é a etapa, bem dizer, que nos interessa, né? É a inclusão dos documentos. Aqui, agora, é que eu vou incluir todos aqueles documentos que eu preparei lá atrás, né? Que eu já deixei numa pastinha separada. Qual é o primeiro documento que eu vou incluir aqui? A petição inicial. Né? Então, neste ponto, se eu acessei o sistema com o certificado digital, não tem problema. Meu certificado já está lá na máquina, eu já estou identificado. Ele já vai aparecer aqui, ó, qual é o meu certificado. Vai aparecer o seu nome lá digitado. Digitado não, né? Do próprio sistema. E vou clicar, então, em adicionar, e ele vai abrir uma janela. Uma janela para que eu identifique dentro do meu computador onde está aquele arquivo que eu quero adicionar, dentro daquela pasta que nós criamos lá, né, do Tício. E vou adicionar os outros documentos também. A petição inicial, a procuração, as custas, os documentos, vou lá anexando esses documentos. Anexei tudo, eu vou clicar ali embaixo, está meio apagado, mas está escrito enviar e assinar. Assinar e enviar, na realidade, havia dito para vocês, tem um assinador, e o sistema já vai gerar um protocolo. Esse protocolo eletrônico tem mudado com o tempo. Antes gerava uma folha, na Justiça do Trabalho também gerava uma folha, agora na Justiça do Trabalho está saindo o documento com carimbo ao lado, e no Cível está só aparecendo uma tela com os dados do processo e que ele foi distribuído. Eu distribuí um ontem, fiz a mesma coisa, depois eu vou passar aqui para que vocês vejam que está um pouco mais completo na parte do envio e da remessa dos documentos. Feito isso, acabou. Não é? Não acabou a palestra, tá? Acabou o trabalho. Basicamente é isso, não tem segredo. Tem uma história que anda circulando por aí em algumas palestras que mais da metade dos advogados vão ter que parar de advogar por causa da certificação digital. Tudo mentira, né? A gente faz coisa muito mais difícil, faz a petição inicial, não é? Diz qual é o direito do cliente, organiza, instrui ele. Não é possível que alguém vá parar de advogar por causa de meia dúzia de botões. E aí vem as questões técnicas, né? Eu preciso ter uma impressora, a ordem, né? As máquinas são capazes de digitalizar muito melhor do que a gente vai ter em casa. É ideal
que vocês tenham uma máquina em casa que digitalize também. Precisa ser um grande equipamento? Não. Eu andei olhando em torno, na faixa de R$300, você compra uma boa impressora com um scanner que seja possível carregar por cima. Você não precisa ficar abrindo e tirando, ela mesmo puxa. A que eu tenho, e trouxe um exemplo aqui para vocês, até uma foto dela, ela carrega em torno de 30 páginas e já vai digitalizando. Atende para mim bem, é uma impressora que custa em torno de R$250, acho que vale a pena o custo-benefício disso. E aí, depois que você distribuir, e quiser consultar o seu processo eletrônico, vocês, quando acessarem o processo lá na internet, vai aparecer uma tela com a pastinha digital. Se eu clicar lá, eu tenho acesso a todo o processo, como no cartório. Vai ter a petição inicial, tudo que foi juntado, os certificados, e de uma forma fácil. Há uma janela do lado esquerdo que eu consigo visualizar isso na íntegra, então vou mostrar aqui para vocês, mas tem petição inicial, né? Esse é um processo digital, está lá, página 1, petição inicial, até a página 12. Se eu clicar na página 6, ele vai mover aqui para a página 6. Olha que beleza, nunca mais, bom, não vou dizer nunca mais, porque isso não vai acontecer, né? Vou precisar ir no cartório para ver processo, muito menos tirar xerox. Eu nunca gostei, né? Atualmente eu uso a máquina fotográfica, mas também dá um trabalhão. Se o negócio já estiver lá no sistema do tribunal e eu puder conferir sempre esse processo na minha casa, sem ter necessidade, né, de ter isso guardado no meu computador, muito melhor. É possível também que eu faça o download do processo inteiro, eu vou lá e mando baixar para o meu computador, e tenho ele guardado lá em forma digital. Então, falava para vocês, os atos são certificados, tem aqui a decisão, acho que a decisão todo mundo já, de uma forma ou de outra, já teve acesso nessas certidões assinadas digitalmente. Aqui, a certidão de remessa para publicação, igualzinho acontece no processo físico, e esse processo é inteiro digital. Os atos também são certificados. Tá? Esse já entra agora numa parte do eCPF, né? Havia dito para vocês, é um conjunto, um cartão, parece um cartão de crédito, e um leitor desse cartão. Há um outro equipamento também, é o token, que parece um dispositivo USB. Esse eu não preciso ter a leitora de cartão. Só com o dispositivo, eu vou lá, conecto ele a uma porta USB do meu computador, e com isso estou apto já a fazer a certificação. Se não quiser o token, esse preço tem sido extremamente variável, às vezes há umas promoções, o token está mais barato que o cartão, mas via de regra o cartão é mais barato. Acho que não tem necessidade do token. É a mesma coisa, não vá pensando que o senhor vai andar com um token debaixo do braço e você vai espetar lá em qualquer computador e vai conseguir enviar os seus processos. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a máquina que você vai utilizar precisa ter uma série de dispositivos instalados para que ela reconheça a cadeia de certificado. Então, sua máquina vai estar preparada. E diria que, via de regra, isso é o que dá a parte mais chatinha. Eu tenho que instalar todos esses programas. Eu fiz um passo a passo aqui da instalação desses programas também, para tentar auxiliar os colegas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas às vezes dá um errinho e a coisa se complica um pouco. Claro, por favor. No seu exemplo, foi colocado PDF em cada folha da petição. Eu não poderia fazer a petição toda no Word, depois faço em PDF e aparece... Não, é porque ali, não, é que no processo ali apareceu cada folha como se fosse separado, mas era um arquivo só. Tá? Eu vou gerar um arquivo só mesmo. E é possível, depois eu vou mostrar para vocês, fazer a mesma coisa com os documentos. Mesmo quando eu digitalizar, por exemplo, tem lá um contrato, tem 20 páginas. É possível digitalizar já na própria máquina, direto como PDF. Não façam isso, porque você não sabe qual é o PDF da máquina. Se não for compatível com o tribunal, depois você não vai conseguir enviar isso. E nem sempre ele acusa qual é o erro
que está dando no sistema. Então, vou enviar, ele não envia e eu não sei o que está acontecendo. Depois, se eu já, no ato que eu estou digitalizando, né, a impressora está configurada para uma determinada qualidade de imagem. Essa qualidade, via de regra, gera arquivos pesados. E aí, quando eu converto para o PDF, o que acontece? Eu não consigo mais diminuir esses arquivos. Então, vou gerar um arquivo muito grande. Então, é melhor trabalhar com foto. Você manda digitalizar, o formato de foto é JPEG, JPG. Né? Você digitaliza como foto, porque aí quem trabalha com Office tem um programa de tratamento de imagem que a gente consegue compactar isso de uma forma bem simples e rápida. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Deixa eu só mostrar... Perdão, não é uma falha que eu fechei o arquivo, não podia. Tem alguma restrição de navegador? Tem várias, tá? Vou. Em tese, assim, dá para usar o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Internet Explorer. O Internet Explorer, a última versão dele, é incompatível ainda com o sistema de certificação, que é o Internet Explorer 9. Então, só funciona do 8 para baixo. Tá. Eu ontem distribuí um processo, acidente de trânsito, um processinho bobo, mas aqui está melhor, dá para visualizar melhor aquelas informações cadastrais que nós temos que preencher. Tá? Mesma coisa, aquela tela inicial, me identifico no sistema, ou via certificado digital, ou via senha, assinatura eletrônica. Vou preencher os dados, falava para vocês, foro. Vai abrir uma janelinha lá me dizendo quais são os fóruns que tem, né, que aceita o peticionamento eletrônico. Qual é a classe aqui do processo? Botei lá rito sumário. Depois o assunto, indenização por dano material. Falava para vocês, eu trabalho com as duas janelas abertas, isso é uma cópia da tela do meu computador. Então, vejam, eu estou com a inicial aberta e estou com a tela inicial. É a coisa do copia e cola. Vem aqui, copia o CPF, cola ali, copia o RG, cola ali. Fica muito mais fácil do que ficar olhando e digitando tudo novamente. Né? Preencho lá os dados do autor todos. Ele vai aparecer que o autor já está cadastrado. Vou repetir o procedimento para cadastrar o réu. Aí vai aparecer essa tela. Não quero incluir mais ninguém. Passo para a tela seguinte. Vejam, aqui eu já estava com o certificado na máquina. Falei para vocês, vai aparecer lá. Já aparece meu nome, a validade do meu certificado. O meu está válido até 2015. Eu renovei agora recentemente, e vou clicar lá no adicionar o documento. Né? Ele vai perguntar qual é o tipo de documento que eu quero anexar, e cuidado que eu fiz uma confusão aqui, né? O sistema não é muito esperto, tem petição e tem petição inicial. É petição mesmo, não é petição inicial. Eu botei em petição inicial, depois fui gerar, deu erro que não tinha inicial fixado. Falei, não, mas está escrito aqui petição inicial, né? Aí depois tentei com petição, o sistema aceitou. Então, o Tribunal de Justiça, petição inicial não é petição inicial. Não, é compreensível, não é? Eles são juízes, não são advogados, não estou falando mal, não é? São coisas diferentes. Ele sabe julgar, não é? Quem sabe fazer processo é advogado. Se ele soubesse, ele era advogado, não era juiz, né? Sem ofensas. Brincadeira, né? O juiz talvez saiba fazer processo. Ainda nunca vi nenhum fazendo, mas imagino que deve saber.
Isso nós temos que perguntar no Tribunal de Justiça, né? Tá? Eu fui, olha, não tive nem dúvida, fui mandar a petição, fui lá em petição inicial, não deu certo, é porque eles vão mudando o sistema, né? Primeiro, algumas outras vezes tinha feito, não tinha essa separação, era só petição mesmo. Quando eu vi lá inserido petição inicial, fui crente, sem dúvida nenhuma. E aí o sistema deu erro, que não havia a inicial fixada. Ó, não tem petição no seu processo, tipo, como não tem, tá aí, né? Tá. Quando eu clico em adicionar, então, havia comentado com os senhores, ele vai abrir uma janela lá do meu próprio computador, da onde estão as coisas do meu computador. E aí vou indicar para ele aquela pasta em que eu salvei os documentos. Vejam que nesse é um caso já real. Eu crio a pasta, eu vinculo a pasta, eu faço pelo número, porque isso tem uma correlação com o meu programa de controle de processos. Ele gera o controle por número de pastas, e para mim é mais fácil arquivar no computador, criar também o mesmo número, porque eu, pelo controle de processos, eu sei qual é a pasta do cliente, aí eu, pelo Explorer, eu só mando buscar a pasta 122, por exemplo, ele já vai me trazer lá de uma forma mais fácil. Clico em petição inicial, né? Vou anexar. Conforme eu for anexando os documentos, ele vai aparecendo ali, não é, a petição e qual é o arquivo que está anexado. Não, são grupos de documentos. Se vocês olharem aqui eu vou voltar um pouco, desculpem, se o palestrante esquece de desligar o telefone, né? Perdão, senhores. Não. Há alguns links já que eu tenho disponíveis, que é a petição, procuração, contrato, justiça gratuita, carta, certidão de dívida ativa, essa petição inicial que não é petição inicial, aí tem documentos e documentos particulares. Então, por exemplo, se eu for juntar lá a declaração de Receita Federal, eu ponho em documentos, não sei se é particulares, é confidenciais, me parece, que está no link. O resto vai tudo como documento, tá? Vai como documento também. Ele vai aparecer aqui. Tá? Então, conforme eu vou anexando, ele vai aparecendo aqui nessa árvore e na linha, na mesma ordem que ele será demonstrado lá no processo eletrônico. Aqui é interessante. Veja, vou mostrar depois para vocês os documentos desse processo. Eu gerei, todos os documentos são PDF só. Eu clico lá, tem os arquivinhos de foto, vamos dizer, 20 arquivos de foto. Eu clico no primeiro, aperto o Shift do computador, vou lá no último, vai ficar tudo iluminado. Aí mando imprimir tudo de uma vez, ele vai gerar um PDF só. Só que o que aconteceu? Há um limite de tamanho para cada arquivo que eu anexo. Esse limite de tamanho é quase 1 mega. E aí esse documento extrapolou. Não tem problema, o próprio tribunal já quebra esse arquivo em mais de um. Então, ele vai aparecer uma mensagem dizendo assim, olha, excedeu o tamanho. Você quer quebrar o documento ou você quer fazer manualmente? Ele me dá essa opção. Se eu disser que eu quero fazer manualmente, eu vou ter que ir lá e refazer o trabalho e, de novo, né, gerar arquivos menores. Se eu disser que não, pode diminuir o tamanho, quebrar os arquivos, ele já vai fazer isso automaticamente. Está aqui, ó, vejam, documento parte 1, parte 2, parte 3. Então, ele separou 7 páginas na parte 1, 9 na parte 2 e 8 na parte 3. Já está resolvido, está lá anexado. Aí vou juntar outros documentos que me interessam. Nesse caso aqui eu juntei um print do Google Maps lá com o local do acidente, do satélite, a tabela como foi perda total do veículo, a tabela FIPE também, para demonstrar aí o valor do prejuízo. E aí, juntei esses documentos, vou clicar lá em assinar e enviar, ele vai aparecer preparando os documentos para assinatura. Depois que ele preparar os documentos, vai abrir uma nova janelinha no seu computador para que você introduza lá a sua assinatura eletrônica, a sua senha. Cuidado para não esquecer. Se digitar 3 vezes errado,
trava o seu cartão e aí você vai ter só pessoalmente você para conseguir um novo... É um novo certificado, doutor? É isso, né? É um novo certificado. Você inutiliza aquele. Digitei a senha correta. Pode falar, colega. Se não colocar a senha, fica arquivado. Não, eu tenho a opção de salvar para enviar mais tarde. É possível, tá? Salvar para enviar depois no futuro, aí eu acesso de novo e continuo dali para frente. Isso é importante, né? Senão você tem que estar preparado para terminar o trabalho, né? E aí, havia falado para vocês o recibo. O recibo que vai gerar desse peticionamento é essa tela que está aparecendo aqui. Vai aparecer ali protocolo, o foro, o número já do processo, qual o procedimento, né, o tipo de processo e a data e hora em que foi feita a distribuição. Eu trouxe aqui um exemplo da instalação dos programas que são necessários para que seu computador esteja apto a trabalhar com a certificação digital. Bom, quem quiser ir na minha subseção lá na Ipiranga, eu já deixei tudo redondinho, hein? Os computadores da casa já estão aptos, então você pode ir lá com o seu certificado e mandar o seu processo sem problema nenhum, sem se preocupar em instalar nada. Pode falar. Para os advogados armazenarem os documentos. Porque antes nós tínhamos assim, a mão tendo o processo físico, hoje isso fica conosco. Não, o que fica conosco são os originais daquilo que a gente... Exatamente. Esses tem que guardar até o trânsito em julgado, até, eu vou mudar, até a coisa soberanamente julgada. Então, eu tenho que guardar até que transite em julgado e não mais caiba a ação rescisória. Tá? No caso de ter dúvida... Mas isso a gente já faz, né? Os documentos, via de regra, a gente guarda na pasta e não pode se desfazer deles também, né? Não, mas hoje nós encaminhamos tudo no processo, armazenado no tribunal. Sim, não, né? Porque tem coisa do cliente que fica com a gente, não fica na pasta? Sim. Mas vamos supor uma... Mas aqui também nós não vamos ficar com tudo, só com os documentos. Numa dúvida, por exemplo, quanto a um documento tipo recibo, uma nota promissória, né? Essa é uma observação interessante. Pois é, nota promissória como é que fica? Aí tem que fazer... Eu apresento original. E como é que vamos... Em cartório. Em Em cartório. E tem um aspecto interessante, que é quando o volume é muito grande de documentos, isso tem previsão na Lei 11.419, se o volume é muito grande para a digitalização, eu na própria petição inicial eu já digo que vou deixar os documentos à disposição no cartório, vou lá e entrego no cartório. Não vi isso acontecer ainda. Acho que, muito provavelmente, os escreventes também não devem saber disso. Então, eu acho que nós ainda vamos ter grandes surpresas com isso no correr. Até porque está na lei, mas não é, a gente precisa ver se está na lei do Tribunal de Justiça. Né? A gente sabe que cada cartório tem um procedimento diferente. Vai ter coisa que vai ter que bater o pé, não tem muito jeito. Por exemplo, na parte comercial, muitas vezes tem juntada de 2.000, 3.000 documentos. E são da empresa. Ficariam armazenados... No cartório. Tendo a dúvida, é que vai... Não, mas aí nesse caso eu faço o quê? Declaro na petição inicial, que são muitos documentos, não é? E que esses documentos ficarão à disposição no cartório. Tá? À disposição legal, está na Lei 11.419. Como é que depois isso vai funcionar, eu não sei. Mas, via de regra, eu diria, não que não existe, mas que as ações que têm um volume muito grande de documentação são a exceção. Pela minha prática, normalmente um volume é o suficiente. Até 200 folhas dá para mandar tranquilo. Vou lá na ordem, digitalizo. Processos comerciais... Não estou dizendo que não existe. Né? Estou dizendo que é a exceção, não é a regra. Não, eu também tenho. Na Fazenda Pública eu tenho processo com 25 volumes. Não dá para digitalizar, não tenho dúvida. Né? Mas foi o que eu falei para o colega, a exceção, não é a regra. Via de regra, acho que os processos que a gente distribui não tem mais de um volume. Agora,
Quando é 1, 2, eu posso usar o apoio da OAB e fazer a digitalização e enviar. Eu vou ter problema quando eu fizer essa digitalização e os arquivos gerados forem muito maiores do que o tribunal recebe. Eu não vou conseguir passar, né? Aí eu vou ter que quebrar esses documentos. Um colega deu uma outra sugestão, que é fazer o seguinte: eu mando o que dá, né? Espero distribuir e entro com outra petição juntando o restante, antes de que haja a citação. Não vejo problema nenhum, poderia emendar a inicial. De uma contestação. De comum. Não, uma contestação não tem jeito. Aí eu vou ter que fazer isso, dizer são muitos documentos e deposito em cartório. Não faço o que a lei diz. Bom, para preparar a máquina, só um minutinho, deixa eu só concluir aqui já para perguntas. Para preparar o seu computador para a utilização do certificado digital, óbvio, vai depender de onde você adquiriu o certificado digital. Para quem optar pela OAB, é um pouco menos problemático, porque já vem um CD só, coloco no meu computador, ele vai instalar todos os arquivos necessários. Quem optar por adquirir o certificado na ASP, vai ter que baixar esses arquivos do próprio site da ASP. Então, a título de exemplo, trouxe... Você entra lá na página da ASP, vai em certificação digital, ele vai abrir uma outra tela, vou em suporte e download, tem algumas informações gerais sobre a certificação digital. Se for cartão, né, eu vou ter que instalar o driver, o arquivo que faz a leitura, coerente com a leitora de cartão que eu tenho. Então tem que ver qual é a leitora de cartão, via de regra é uma dessas duas, que é fornecida pela ASP, e dependendo do sistema operacional que eu tenho que ver qual é o sistema operacional do meu computador, instalo lá o driver. Eu vou clicar então em instalar e ele vai abrir aquela telinha de execução de arquivo, é só ir dando OK e seguindo. Então vai abrir uma tela assim, eu vou executar isso, né? Clico em próximo, tá? Vou dando OK, ele vai instalando até o final. Não adianta pôr a leitora de cartão no seu computador se o driver não tiver instalado, ele não vai reconhecer. Então preciso primeiro instalar o driver para depois ligar a leitora de cartão. Tem até uma aqui. O meu computador está preparado, depois eu vou colocar aqui para vocês verem como funciona. Exatamente a mesma coisa. Vou ter que baixar os arquivos também. Vai pedir o idioma, né? E assim sucessivamente. Tá? Depois que eu instalei o driver da leitora de cartões, eu vou ter que instalar também a cadeia de certificados, para que ele reconheça que aquela assinatura eletrônica é de uma cadeia de certificados válida. Isso precisa estar armazenado no computador. Então, vou instalar esses 3 outros drivers, né? A autoridade certificadora raiz, a da Receita Federal do Brasil e da imprensa oficial. Acabei de instalar esses drivers, acabou. Meu computador está apto já a utilizar não só o processo eletrônico, mas também o peticionamento eletrônico. Tá? Essas são telas passo a passo. Depois, se os colegas estiverem interessados, posso disponibilizar esse material. Eu mais copiei isso porque, às vezes, a pessoa está lá instalando, surge uma dúvida, não sabe. Então, uma forma de ter lá o sistema já correto, você consegue identificar até, possivelmente, qual é o problema que você teve. E aí, finalmente, quando ligar a leitora de cartão, ele vai aparecer ali embaixo que está instalando o software. E se tudo der certo, vai aparecer uma outra mensagem dizendo: olha, o software foi instalado corretamente. E aí, ele já consegue identificar o certificado digital como operacional. Nesse momento, estou plenamente apto a fazer
né? O peticionamento eletrônico ou o processo eletrônico. Eu trouxe só a título de exemplo, já abro para vocês perguntarem e respondo as perguntas que aqui chegaram. Eu só quero mostrar para vocês aqui um arquivo de fotos em que os arquivos já foram digitalizados. Havia falado para vocês, né? Eu prefiro trabalhar com foto, porque eu tenho como compactar essas fotos, como deixá-las menores. Então, para vocês terem uma ideia, essa petição, esse processo eletrônico que foi feita a distribuição no rito sumário, são esses mesmos documentos que estão aqui, ó. Esse arquivo, esses documentos, estão com 35,9 megabytes. O limite do Tribunal de Justiça são 10. Você vê, está quase 4 vezes maior. Se eu gerasse um PDF aqui desses documentos, com certeza eu não ia conseguir mandar. E foi aquilo que eu comentei com os colegas. Via de regra, vocês vejam, essa é a petição inicial, é uma petição pequena, é um acidente de trânsito, tem 10 folhas só. Mas, para vocês terem uma ideia da diferença, olha o tamanho do arquivo. Esse arquivo tem 36K. O Word. E quando eu gerar um PDF, ele vai ser menor ainda. Agora, olha a procuração que eu digitalizei. Né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A procuração digitalizada, ó, o tamanho dela, só a procuração tem quase 2 megas. Em JPEG. Veja, uma forma fácil de resolver isso é usar um programa que trata imagens. Eu venho, né, para quem trabalha com o Office da Microsoft, você clica com o botão direito do computador e não abre o arquivo, você vai em abrir com. Vocês estão vendo aqui? Abrir com e vou lá, Microsoft Office 2010, que é o programa de tratamento de imagem. Ele vai abrir uma outra tela com o arquivo e nessa tela vai me dar condição de tratar as imagens. Eu não preciso tratar uma por uma, hein, que dá um maior trabalho. Eu faço o quê? Ali em cima, ele está marcado para visualizar um arquivo de cada vez. Se eu vim naquela primeira opção aqui, são os vários arquivos. Eu clico lá, ele vai me abrir todos os arquivos que estão nessa pasta. Então, veja, tem um boletim de ocorrência, o DUT do veículo, os gastos aí com guincho, que pagou com orçamento, etc., fotos do acidente. Né? Eu vou lá, vou iluminar as fotos. Selecionei todas. Vou em editar imagens, compactar imagens. E aí ele vai me perguntar, quanto? Pois é, aqui mora o problema. Mas eu já, foi o que eu falei, né? Eu vou trazer um pouco da experiência que eu tenho das cabeçadas. Via de regra, se a imagem já estiver boa, se vocês fizerem a opção documentos, fica excelente. Reduz bem o tamanho para cerca de 10% do tamanho original dos arquivos e a imagem continua boa, fica legível. Vou fazer aqui. Tá? Então, vejam, meu arquivo original tem 35 megabytes. Compactado vai para 4,75. Resolvi meu problema. Dou o OK, ele já vai
fazer a compactação. Pronto, difícil isso. Né? A dificuldade normalmente está na informática, não está no processo eletrônico. O processo eletrônico é muito... Não, só para cima, tá? Veja, pode ser que alguém dissesse, mas será que vai ficar bom? É lógico, eu tenho até uma declaração lá que a gente tem que clicar na página do tribunal dizendo que os documentos estão legíveis, né? Então, depois que você compacta, é bom acessar o documento e ver se, de fato, ele está legível. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Sim, normalmente eu faço isso. Eu mantenho o original dentro da própria pasta. Eu já crio uma outra pasta e ponho os documentos próprios dentro. Mas está isso. Vejam que o documento está legível, a assinatura está legível, não tem problema nenhum. Mas com isso, agora é só converter em PDF. Como é que eu converto em PDF? Eu, via de regra, eu junto os documentos. Então, se fosse aqui no caso, eu faria assim, um PDF com os danos, um PDF com as fotos e um outro com a localização. Né? Tá? Então, só vou, a título de exemplo aqui, mostrar como faria com um deles. Né? Vamos dizer que eu quisesse aqui imprimir o boletim de ocorrência e o documento do veículo. Poderia, a sistemática é a mesma se eu quisesse imprimir todos. Ilumino os documentos que eu quero, né, e mando imprimir. Arquivo, imprimir. Ele vai abrir a janela, me perguntando aí com que impressora que eu quero. Meu computador já está tão viciado que ele já vai no Creator direto. Né? Eu vou até mudar. Eu tenho o Adobe também, o Full. Vou lá, mas a imagem vai ficar de lado. Não tem problema, a gente vai em opções e acerta aqui. O layout, coloca como retrato. Só cuidado quando vocês forem imprimir com esse negocinho aqui, ó. Ele aumenta a imagem para colocar lá dentro da folha, e às vezes corta alguma coisa importante. Então, eu, via de regra, eu não uso esse ajuste de imagem. Não, esse aqui é no Microsoft. Ele vai imprimir no Adobe, mas ele está no programa de tratamento de imagem da Microsoft mesmo. Por isso que eu falei, quem tiver o Office tem esse programa. Só clicar com direito e mandar abrir com o Microsoft. Cliquei em imprimir, ele já vai gerar o PDF aí. Está me perguntando onde eu quero salvar, vou salvar ele dentro dessa pasta mesmo, no pendrive. É importante que vocês deem um nome, que depois fique fácil, né, para saber o que você vai juntar. Ele já vai gerar o documento. Ele já gerou o documento em PDF, está aqui. Para que não fique dúvida, nós vimos que o arquivo realmente era pesado. Vamos ver o tamanho que ele ficou aqui. ...577K. Tá? E era um arquivo que tinha em quase 10 megas. Né? Então, vejam que é tranquilo, não tem segredo. Sempre bom só dar depois uma conferida para ver se os documentos ficaram legíveis. Bom,
Vou responder algumas perguntas feitas e aí abro para os senhores, a gente, para quem quiser fazer considerações, perguntar alguma coisa. Me foi questionado o seguinte: quando se trata de tutela antecipada, como o juiz vai saber que a petição é de urgência para despachar em 48 horas? O juiz despacha em 48 horas? Despacha, via de regra, o juiz é rápido, quem demora é o cartório, brincadeira, né? Não tem problema nenhum, vou fazer como eu faço fisicamente, distribuição com urgência, pedido de tutela antecipada, né? Ah, mas se eu quiser falar com o juiz, aí só tem um jeito, não dá para falar pelo computador, tem que ir no fórum, né? Imprimo a primeira folha, vou lá, bato na sala dele, dá licença de excelência, distribui um processo, agora está aqui a cópia, eu preciso que Vossa Excelência, né, analise lá o meu pedido de urgência, quer seja ele de natureza cautelar ou antecipatória de mérito. A outra pergunta: no processo físico, o prazo para contestação começa com a juntada do mandado aos autos. No processo eletrônico, quando começará a fluir o prazo para contestar? Da mesma forma, quando juntar aos autos o mandado de citação, o CED, o AR, da forma como foi feita a citação inicial. A hora que certificar lá a juntada, vai se iniciar o prazo para resposta.